Olá, pessoal. Vamos dar início então à nossa terceira aula com o tema de resposta inflamatória. Então, eu estou dividindo porque o tema é extenso. A primeira aula eu apresentei para vocês as características gerais da resposta inflamatória aguda. Na aula passada, nós conversamos sobre os mediadores da resposta inflamatória. Faltou um dos sistemas da resposta inflamatória, que é o sistema complemento. Então, hoje nós vamos revisar os mediadores da resposta inflamatória apresentados na aula anterior. Vou apresentar para vocês o sistema complemento. E também tudo isso faz parte ainda do padrão morfológico da inflamação aguda. E na próxima aula terminaremos com a inflamação crônica. Então, vamos relembrar aqui. Nós temos um exemplo de um estímulo lesivo. Aqui é a pele, mas pode ser em outro tecido do nosso organismo, qualquer outro tecido, tecido ósseo, tecido muscular, tecido conjuntivo, cardíaco, enfim. Então, a pele é nossa barreira protetora muito importante. Então, temos um dano aqui, uma lesão, e ainda temos uns serezinhos aqui, uns micro-organismos, que aproveitaram desse dano e começam a atravessar essa barreira bastante importante, que é a pele, e são agentes estranhos para o nosso organismo. Então, vai desencadear uma resposta inflamatória. A resposta inflamatória ela vai ser proporcional ao tamanho do dano da lesão, à manifestação das bactérias, do vírus, do tipo do patógeno. Então, lembram lá da primeira aula da resposta inflamatória? Primeira célula na linha de defesa nossa são os macrófagos. Os macrófagos estão distribuídos nos tecidos, na pele temos macrófagos e eles vão iniciar o processo de defesa fagocitose. Então, a pele é a nossa primeira barreira. Ela sofreu uma lesão, perdemos a barreira, facilita a entrada de micro-organismos entraram, ativação de macrófagos. Vamos dizer assim, o macrófago, com relação à parte do sistema imunológico, é a nossa primeira linha de defesa. O macrófago, quando vê que ele não vai dar conta de eliminar tudo isso sozinho, ele pede ajuda. Ele libera citocinas, quimiocinas, mediadores da resposta inflamatória. Esses mediadores da resposta inflamatória atuam tanto aqui, fora do vaso sanguíneo, no tecido lesionado, como alguns entram na corrente sanguínea. Então, esses mediadores da resposta inflamatória vão passar a informação para os mastócitos também, e os mastócitos vão fazer a liberação de histamina. A histamina causa aqui vasodilatação e isso promove essa abertura que irá facilitar a saída dos glóbulos brancos do vaso sanguíneo para o foco inflamatório. A principal célula que vem auxiliar o macrófago são os neutrófilos, tá? Aqui, gente, nesse desenho tem as hemácias e os glóbulos brancos maiores que as hemácias, tá? Na verdade, eles não são assim, é só uma representação. Então, lembram lá que os glóbulos brancos que estão aqui no meio, eles vão para a periferia, começam a rolar, se fixam, param, atravessam. Processo de diapedese. A chamada dessas células para o foco inflamatório, o nome é quimiotaxia, certo? Então, esses neutrófilos, são fagócitos também. Eles vão ajudar os macrófagos a limpar esse tecido de bactérias. Primeira coisa, eliminar, fagocitar as bactérias. Mas essas células também fagocitam aqui células mortas, fagocitam células que sofreram apoptose, células necróticas, restos de tecido que foram lesionados. Então, macrófago, neutrófilo fazem parte do sistema fagocítico, são células que fazem fagocitose. Se o número de bactérias aqui estiver muito grande, vem muito neutrófilo, esses neutrófilos não dão conta, começam a morrer, começam a explodir aqui no local e vai formar um exudato purulento, tá? O exudato purulento nada mais é que um líquido que se forma num local de resposta inflamatória, em que a briga ali entre os micro-organismos e o nosso sistema imunológico está muito grande. A princípio, o nosso sistema imunológico está perdendo a batalha,
e os nossos neutrófilos morrem, explodem e formam o pus. Então, o pus é uma secreção do tipo exudato, mucopurulenta, às vezes pode apresentar até hemácia, sanguinolento, e é um indício para nós que o processo de restauro ali do local ainda não está bom, porque ainda tem infecção, ainda tem a bactéria ali, o nosso sistema imunológico ainda está agindo. Quando o leito da ferida fica claro, fica sem pus, sem secreção, significa que não tem mais a bactéria e vai entrar em processo daí de cicatrização e regeneração, que é conteúdo para próximas aulas. Então, na aula passada, o que nós vimos? Que nós temos duas famílias de mediadores da resposta inflamatória. Os mediadores da resposta inflamatória, que estão dentro de grânulos de células, e mediadores da resposta inflamatória, que fazem parte da parte líquida do sangue, que é o plasma. Entre os mediadores da resposta inflamatória, que estão guardados dentro de grânulos, tem alguns que já são pré-formados e tem alguns que são formados na hora do processo da resposta inflamatória. Então, vamos rever primeiro esses aqui. Mediadores da resposta inflamatória, pré-formados, guardados dentro de grânulos, e temos os que não são guardados dentro de grânulos, que são formados no momento da resposta inflamatória. Então, aqui, mediadores pré-formados, quem são? Histamina, serotonina e enzimas lisossomais. A histamina e a serotonina são mediadores da resposta inflamatória, bastante importante. A gente vai ver relacionado com vasodilatação e a serotonina agregação plaquetária. Essas enzimas lisossomais, na verdade, são enzimas que são produzidas pelas células, principalmente neutrófilo e macrófago. Dentro delas são enzimas digestivas que ajudam na fagocitose e na digestão. Porém, quando o neutrófilo morre, explode, porque ele está naquele processo de lesão, essas enzimas lisossomais caem no tecido e causam lesão no próprio tecido. E temos os mediadores de nova síntese, prostaglandina, leucotrienos, fator ativador de plaquetas, espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico e citocinas. Fiz uma tabela, resumo aqui para vocês. Mediadores pré-formados, histamina, o grupo das aminas, serotonina também no grupo das aminas. Quem produz histamina? Mastócito, basófilo, plaquetas, na verdade em várias células dos tecidos. Principal função da histamina, vasodilatação, que facilita a quimiotaxia, diapidese e quimiotaxia. Serotonina, produzida principalmente por plaquetas, está relacionado com a agregação plaquetária no processo de coagulação. E as enzimas lisossomais, enzimas são de natureza proteica, produzida por fagócitos, que fazem a digestão de células de tecido morto, tecido necrosado. Bora lá. Mediadores que são formados na hora. Prostaglandinas e leucotrienos. Prostaglandina e leucotrienos são derivados lipídicos, que a partir de lipídios de membrana sintetiza por ação de enzimas o ácido araquidônico. Os derivados do ácido araquidônico também são chamados de eicosanoides. E onde que são produzidos? No citoplasma de células de todos os tecidos lesionados. Isso aqui é bem importante, não esqueçam nunca. Prostaglandinas são responsáveis por dor, febre, vasodilatação. Leucotrienos, quimiotaxia, vasodilatação e broncoespasmo. O fator ativador de plaquetas também é um derivado lipídico, produzido por plaquetas, basófilo, mastócito, neutrófilos e células endoteliais. Fazem agregação plaquetária, vasoconstrição, broncoconstrição, adesão leucocitária e quimiotaxia e degranulação, principalmente de mastócito. As citocinas. Quem são as citocinas? São proteínas. Temos o fator de necrose tumoral e a interleucina 1. Quem produz? Linfócitos e macrófagos ativados, células epiteliais da parede de vaso, produtos microbianos, endotoxinas estimulam, leucócitos e fibroblastos. São responsáveis por sinalizar febre, apatia, perda de apetite, estimulam a adesão leucocitária, fazem aumento de secreção de mais mediadores da resposta inflamatória.
Quimocinas são proteínas produzidas por monócitos, eosinófilos, basófilos e linfócitos, são responsáveis pela quimiotaxia. O óxido nítrico é um gás, as células endoteliais, macrófago e neurônios produzem. Aqui, a produção do óxido nítrico a nível de neurônios não nos interessa, tá? Vasodilatação e os radicais livres. Os radicais livres também são produzidos por leucócitos, eles causam lesão no tecido, assim como as enzimas lisossomais. Eles fazem lesão na parede do vaso, que aumenta a permeabilidade, inativação de antiproteases, que são enzimas que degradam proteínas, e produzem lesão de vários tipos de célula. Então, nós, hoje, de novidade, teremos os mediadores da resposta inflamatória, que são proteínas do plasma, produzidas principalmente no fígado. Começando aqui, então, com o sistema complemento. O sistema complemento é o principal mediador humoral do processo inflamatório. O que é um processo humoral? O sangue tem a parte sólida e a parte líquida. Então, a parte sólida são as células. Então, o macrófago fazendo fagocitose é uma resposta de base celular. Quando nós temos os sinalizadores, temos os anticorpos, é uma resposta de base humoral. Então, esse sistema atua na resposta que a gente chama inata e adquirida. Quando a gente já tem a defesa contra aquele micro-organismo, ou a gente pode adquirir. Ele é constituído por um conjunto de proteínas plasmáticas, dependendo da ativação sequencial de uma cascata enzimática que a gente chama de efeito dominó. Uma proteína vai sendo ativada, que tem função de enzima. Quando ela está na sua forma inativa, não causa nada, mas elas vão sendo ativadas, uma ativa a outra, e nós vamos ter uma sequência de eventos. Esse conjunto de proteínas consiste em aproximadamente 20 proteínas presentes na nossa circulação, sendo encontrada principalmente no plasma. O termo complemento refere-se à capacidade dessas proteínas assistirem ou complementarem a atividade antimicrobiana dos anticorpos. Então, aqui é um principal mediador humoral, né? Isso que eu estava vendo para vocês. O sistema complemento, então, ele elabora mais mediadores da resposta inflamatória, promove aumento da permeabilidade vascular, quimiotaxia, promove opsonização, e nós vamos ver o que significa isso. São substâncias, proteínas que estão presentes no plasma, na sua forma inativa. Temos C1, C2, C3 até a C9, C desse sistema complemento. E a ativação da C3, que é o marco principal. Quando essa C3 é ativada, uma vai ativando a outra. Então, a ativação do sistema complemento faz alteração das membranas. Uma célula com a sua membrana alterada, ela não vai aguentar, ela vai romper, destruir o patógeno. Promove a opsonização. Opsonização nada mais é que marcar aquela célula bacteriana com anticorpos. O sistema imunológico reconhece que aquilo passa a reconhecer que estava passando desapercebido, reconhecer aquilo como estranho e evolui para a fagocitose. Com relação à resposta inflamatória, estimula a degranulação de mastócito com liberação de histamina, e isto estimula a quimiotaxia de neutrófilo, fagocitose, inflamação. E ainda apresenta outras funções: regula o sistema imune, angiogênese, a formação de novos vasos, isso vai ser importante na cicatrização e reparo, remoção de células apoptóticas, limpeza de tecido e coagulação sanguínea. Então, para facilitar o entendimento, foi dividido esses efeitos biológicos em 5 processos: opsonização, quimiotaxia, anafilaxia, citólise e intensificação da produção de anticorpos. Então, o que é a opsonização? O processo de opsonização, ele refere-se à ação de moléculas opsonizantes, denominado de opsocinas, que são principalmente C3b e C4b. Essas moléculas vão facilitar e acelerar o processo de englobamento e digestão de partículas sólidas de micro-organismos. Então, nós temos aqui, esse aqui, o fagócito, o neutrófilo, o macrófago,
ele tem um sistema de reconhecimento aqui, antígeno, anticorpo, e aqui nós temos o micro-organismo. Quando o micro-organismo é marcado por um anticorpo, normalmente do tipo IgG, é como se fosse a chavinha para prender o micro-organismo na membrana do fagócito. Isso faz o reconhecimento e a membrana vai emitir pseudópito, vai englobar, vai formar uma vesícula e vai digerir. Então, a opsonização do micro-organismo é nada mais é que marcar o micro-organismo com um anticorpo, uma IgG. Essa ligação acopla o micro-organismo a estruturas receptoras do anticorpo, que encaixa certinho, vai ativar sinais dentro da célula, que vai promover a fagocitose e digestão do micro-organismo ingerido. Isso é opsonização, fica muito mais fácil fagocitar e identificar o que deve ser fagocitado de forma correta. Quimiotaxia. Quimiotaxia, vocês já sabem o que é, porque a gente já viu, né, a quimiotaxia. A quimiotaxia é o nome dado ao processo de atração de células em direção à região onde se encontra o fator quimiotático, estimulando a migração principalmente de polimorfinucleares, que são os neutrófilos, intensificando a adesão ao endotélio. As proteínas que acometem a esse processo do sistema complemento são C5a, C6 e C7. Então, temos aqui migração do glóbulo branco do centro do vaso para a periferia. Ele começa o processo de desaceleração, rolagem, fixa, inicia a diapedese, chega aqui e vai auxiliar o macrófago na fagocitose. Então, leucotrienos estimulam isso, C5a, né? E também ativação de mais mediadores do foco inflamatório. Terceira etapa, anafilaxia. Anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade aguda mediada por mastócito basófilo com recrutamento de células inflamatórias. Esse termo é empregado para descrever uma reação mediada por um anticorpo chamado de IgE, ou seja, durante a cascata do sistema complemento são formados peptídeos, pequenas proteínas, denominados de anafilotoxinas, que vão estimular o liberador de mediadores da resposta inflamatória, principalmente histamina dos mastócitos, causando uma resposta inflamatória bem característica. São comumente encontrados nos complexos que a gente chama sistema complemento C3A, C4A, C5A. A C5A é a anafilotoxina mais potente. O que são anafilotoxinas? São fragmentos, são pedaços que são produzidos durante a via do sistema complemento. Essas anafilotoxinas se ligam ao receptor específico de superfície de célula e ativam mais a resposta inflamatória aguda, liberando mais quimiotaxia, chamando mais neutrófilo e ativando mais mastócito. Então, vamos ver essa figura aqui. O alérgeno. Alérgeno é algo que o nosso organismo vai entender como perigoso, estranho. Não necessariamente ele é, né? Por exemplo, um pólen, mas pode ser um vírus, pode ser uma bactéria. Primeiro, ativação de células, linfócitos T, que vão reconhecer esse agente aqui e fazem estimulação de troca para a classe de IgE em célula B. Tem os linfócitos T, linfócitos B, eles vão, resumindo, que vocês vão ter tudo isso lá na imunologia, eles vão conversar entre eles, um conta para o outro, ó, esse negócio aqui está estranho. Essa célula B, que produz o anticorpo chamado de IgE, essa IgE vem e se liga em receptor da superfície de mastócito e o mastócito fica o que a gente chama sensibilizado. Se você for exposto novamente a essa substância, não precisa mais acontecer isso. O mastócito já reconhece que aquilo ali é estranho, perigoso, e já inicia a resposta inflamatória e libera histamina, aminas vasoativas. E também estimula a liberação de citocina. Se liberar a amina vasoativa, a gente chama de reação de hipersensibilidade imediata. E se for citocina, reação de fase tardia.
2 a 4 horas a exposição repetida do alérgeno. E por fim, gente, o objetivo primordial do sistema complemento é a citólise. Lise significa quebra, cito, célula. Então, esse grupo de pequenos peptídeos, de pequenas proteínas do plasma, eles vão se acoplar, a gente já vai ver isso, na superfície de membrana do agente estranho, da bactéria principalmente, e vai formar nessa membrana da bactéria um poro, uma abertura, desestabilizando todo o processo de seletividade da membrana dessa bactéria. Entra coisas que não deveriam entrar por esse poro, saem coisas que não deveriam sair e a bactéria explode. Então, aqui são pedacinhos de proteínas do sistema complemento, uma vai ativando a outra. Nós vamos ter uma ligação dessa C3b à bactéria e o processo final vai formar aqui, ó, isso aqui é um poro. Então, coisas vão entrar, coisas vão sair, a bactéria perde a sua característica de seletividade de membrana e ela tem uma lise osmótica, entra muita água e ela explode. Então, essa formação do sistema complemento termina com o que a gente chama de ataque à membrana da célula. Então, precisa como se fossem vários quebra-cabeças, né? Aquelas pecinhas de Lego que a gente vai montando. Então, a partir da estimulação de uma molécula do sistema complemento, vai estimulando outra, e assim por diante. E vai construindo uma abertura, um poro. Cada pedacinho disso aqui é uma proteína do sistema complemento. Faz um buraco na membrana da célula bacteriana, a célula bacteriana morre, tá? Então, aqui embaixo, na parte inferior esquerda, nós temos o poro, ó. As proteínas do sistema complemento fizeram esse poro na membrana e agora, ó, tá entrando muita água. A célula não vai aguentar. Então, nós temos aqui, ó, a bactéria, tá? Ela for marcada por anticorpos. Na superfície da membrana da bactéria tem o que a gente chama de antígeno. São pedaços de moléculas que o nosso sistema imunológico reconhece, os linfócitos vão lá e marcam com os anticorpos. Quando esses anticorpos marcam o micro-organismo, a primeira proteína do sistema complemento é ativada, ó, a primeira proteína do complemento. Ela é quebrada e a C1 forma a C4, que se subdivide em C4A, C4B. A C4B se quebra em C2B e C2A. A C2A ela é quebrada em C3. Aqui é bastante importante. Ah, professor, por que não é a sequência C1, C2, C3? É bem mais fácil para a gente estudar. É porque normalmente isso aqui eles colocam a numeração na ordem que foi descoberto. Então, a primeira foi descoberta, daí a segunda foi essa, a terceira essa. Depois descobriu-se essa aqui. Então, vai e volta. Então, ninguém precisa decorar isso aqui, só quero que vocês entendam para que serve o sistema complemento. Da onde que ele é? Ele é do plasma sanguíneo, são proteínas do plasma. Quem produz? Fígado. Ó, importância do fígado. Essas proteínas do plasma estão relacionadas com o sistema imunológico. Não é albumina, não é lipoproteína, não é gama-globulina. Desculpe, não é alfa e beta-globulina, são gamas globulinas, tá? Então, aqui, ó, C1 forma C4, que forma C2, que forma C3. Quando a C3 é formada, aqui o processo que é, vamos dizer assim, essa C3 formada, que é o boom do sistema complemento. C3 formada, a própria C3 ativada vai ativar a quimiotaxia, aumenta a resposta inflamatória, faz mais degranulação de mastócito e estimula a fagocitose. E ainda continua quebrando C5, C6, C7 e vai formando aquele complexo e vai construindo poro e a bactéria rompe. Beleza? Essa via da ativação do sistema complemento, o que é ativação do sistema complemento? Formar C3, C3b, C3a. Tem 3 formas diferentes, que a gente chama 3 vias, 3 caminhos.
A via clássica é essa que eu mostrei para vocês. A via clássica, o micro-organismo é marcado com um anticorpo produzido por um linfócito, plasmócito também produz. Essa marcação faz com que as proteínas do sistema complemento comecem a ser ativadas. C1 que ativa C4, que ativa C2, que ativa C3. Chegou aqui, tá? Esse C3 é depositado sobre o micro-organismo e vai ter uma sequência de quebra e vai ocorrer a formação do complexo de ataque à membrana que a gente chama, e isso faz lise, tá? Via alternativa é um micróbio que não necessariamente foi marcado por anticorpo, também pode desencadear esse processo. E a via da lecitina, mannose, também é uma via que não tem anticorpo, mas na superfície de membrana da bactéria tem um açúcar que o sistema imunológico reconhece e ativa o sistema complemento. O sistema complemento, por sua vez, além de lise, o que ele pode fazer? Facilita a fagocitose. Proteínas do sistema complemento também, assim como anticorpos, se encaixam em receptores de fagócitos e facilita a fagocitose. E também eles fazem quimiotaxia, recrutamento e ativação de leucócitos. Então, como nós vimos, nós temos 3 vias para ativar o sistema complemento: a via alternativa, a via clássica e a via da lecitina, certo? Ninguém precisa decorar quem é ativado, mas só para saber que temos essas 3 vias de ativação. Então, quais são os efeitos dessas pequenas proteínas no nosso sistema imunológico, né? As proteínas do sistema complemento, que são chamadas de anafilotoxinas. Elas aumentam a permeabilidade vascular, então fazem vasodilatação, induzem a produção e liberação de histamina pelos mastócitos. A C5A também ativa a via da lipooxigenase no metabolismo do ácido araquidônico, formando leucotrienos e prostaglandina. E também causa a estimulação de liberação de mais mediadores da resposta inflamatória. A C5A faz ativação de leucócitos, adesão e quimiotaxia, e também fortalecem a fagocitose. Existe uma relação entre os sistemas de proteínas do plasma. Nós temos, seguindo paralelamente com a resposta inflamatória, o processo de coagulação, quando essa lesão causou rompimento de vaso sanguíneo. Então, nós temos alguns fatores aqui que vão ser ativados e vai ativar todo o processo de coagulação, que nós chamamos de via da coagulação, né, do fator de Hadman, fator 12, e temos também a via das cininas, que é o sistema calicreína-bradicinina. Então, nós temos a ativação desse fator 12, que está relacionado com a coagulação e também com a formação de bradicinina. Bradicinina é um mediador da resposta inflamatória que causa muita dor. Então, o fator 12 ativa essa proteína do sangue, que estava inativa, calicreína, em pré-calicreína e calicreína, que vai formar bradicinina. E a calicreína entra na ação do sistema fibrinolítico, fazer fibrinólise, que está relacionado também com a ativação da parte da fibrina da coagulação e mais ativação do sistema complemento. Mas também não se incomodem muito com esses processos. Então, aqui esse aqui já é importante. Ação dos mediadores inflamatórios. Quando nós temos uma resposta inflamatória, ocorreu a lesão agora, o primeiro mediador que a gente vai encontrar em grande quantidade são as aminas vasoativas, principalmente a histamina. Mas a histamina, veja que ela não fica por muito tempo, tá? Aqui o tempo em horas e depois daqui em dias. O segundo sistema que é ativado já é o sistema complemento, para explodir as células bacterianas, e ele se mantém por vários dias. O terceiro sistema, o sistema das cininas, cinina ali, calicreína, e esse aqui do ácido araquidônico, que é bastante importante. Então, o processo de cronificação, vamos dizer assim, que vai se mantendo aqui ao longo dos dias. E agora os padrões morfológicos da resposta inflamatória aguda. O que é padrão morfológico? A gente olhando para um tecido numa resposta inflamatória, como é que ele se encontra? Nós temos a inflamação serosa.
A inflamação serosa é presente nas primeiras fases de lesão inflamatória, característica de possuir grande quantidade de um líquido claro, de aspecto seroso, contendo albumina e poucas células inflamatórias. Esse líquido fica como se fosse contido dentro de vesículas, como de uma queimadura de pele. Então, ali, ó, uma inflamação serosa, faz uma bolha. Saída de líquido diluído, que é derivado do soro sanguíneo ou de secreções de revestimento celular epitelial de cavidades peritoneal, pleural e pericárdio, que nós chamamos de derrames. Na epiderme faz bolhas. Isso aqui é um transudato, tá? Então, aqui uma inflamação serosa. Uma inflamação fibrinosa. Isso ocorre em superfícies serosas com órgãos que têm revestimento de membrana, como a pleura, que reveste os pulmões, pericárdio, que reveste o coração, peritônio, que é a membrana que reveste os nossos órgãos abdominais, em algumas mucosas como laringe, faringe, intestino e outras. Ocorre a passagem de uma proteína relacionada com o processo de coagulação, que é o fibrinogênio, para a parte externa do tecido. Nesses tipos de inflamação, nós temos lesão vascular bem acentuada para essa fibrina conseguir sair de dentro do vaso sanguíneo e se fixar na parede estrutural desses órgãos. Forma-se um líquido que a gente chama de exudato fibrinoso. Então, nós temos aqui é pericárdico, né? Pericárdio. É a membrana que reveste o coração e formando, ó, aparece uma penugem aqui, tá? É uma resposta inflamatória aguda do tipo fibrinosa. E aqui nós temos uma colite fibrinosa ulcerativa. Aqui o depósito de fibrina. Então, o exudato fibrinoso desenvolve-se quando o extravasamento de dentro para fora do vaso é grande o suficiente ou quando existe um estímulo que inicia esse processo de coagulação. Se a fibrina não é removida, vai estimular a proliferação de fibroblastos e vasos, levando a um tecido de cicatrização. E a inflamação supurativa purulenta é aquela que tem grande quantidade de pus, daí é exudato, né? Neutrófilo, células necróticas mortas e edema. Ocorre quando há infiltração de pus nos tecidos por falta de barreira, quando a lesão não fica encapsulada. Ela é estimulada por bactérias piogênicas, principalmente estafilococos. E exemplo, apendicite aguda, abscesso. Então, aqui nós temos um abscesso de pele, aqui um abscesso abdominal. É uma coleção localizada de tecido inflamatório purulento, então ele é encapsulado, causadas pela supuração dentro de um tecido, um órgão ou espaço confinado. Quando tem um espaço aberto, aquele transudato, aquele exudato vaza, sai, é drenado, escorre, mas é quando não é espaço fechado, forma um abscesso. São infecções profundas dos tecidos por bactérias piogênicas. Então, esses processos são encapsulados. E, por fim, a inflamação aguda, que vai formar uma ferida, uma úlcera. É um defeito local, uma escavação da superfície de um órgão tecido, que vai sofrer esfoliação, escamação. Por exemplo, úlcera péptica, úlcera do estômago e úlcera do duodeno. Então, nós temos ali, são feridas, tá? E consequências da inflamação. Então, nós temos um trauma, toxinas bacteriana, viral, lesão, um corpo estranho. Vai desencadear a resposta inflamatória aguda. O que pode acontecer? Tudo dá certo e resolução. Essa resposta inflamatória, ela sofre um processo de encapsulamento e forma um abscesso. Nos abscessos, gente, o problema é que é difícil de chegar à medicação, é difícil do antibiótico atravessar. Sempre é difícil do medicamento passar aonde tem muito muco, secreção. Então, precisa drenar, tirar para que a medicação consiga chegar ali. Esse abscesso pode evoluir para a cura, ou esse abscesso pode evoluir por uma bacteremia, né, uma infecção no sangue, e ainda levar a um processo de sepse e morte, né? Uma resposta inflamatória aguda vai se resolver, mas com um tecido de cicatrização, que é um tecido diferente do tecido de origem, ou ainda pode progredir para uma inflamação crônica. Então, bateremos um papo sobre inflamação crônica na próxima aula.
Beleza, gente? Espero que tenham gostado, entendido. Tudo isso aqui de resposta inflamatória é ainda o capítulo 2 do nosso querido Robbins. Patologia, bases patológicas das doenças. Beijo a todos, obrigada.